Nossas saudações para você que está acompanhando o programa ISD Connection aqui na TV RVC Canal 8. Aqui é o lugar onde os fatores ambientais, sociais e de governança são integrados. Promovemos discussões profundas e de alto nível que estão impactando a sociedade, profissionais e o mundo corporativo. Eu sou Alberto Malta Júnior, atuo como consultor na área de sustentabilidade e hoje estou aqui com meu amigo Patrick Souza para conduzir nosso programa. Olá, eu sou Patrick Souza, sou especialista em governança, risco e compliance e conselheiro consultivo. E hoje nós vamos falar de um tema crucial para o futuro das empresas familiares, a sucessão familiar. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas e incertezas, mas que é fundamental para garantir a perpetuação de um negócio e a harmonia familiar. A sucessão familiar é o processo de transferência da gestão e da propriedade de uma empresa familiar de uma geração para a próxima. É um momento delicado e complexo que exige planejamento cuidadoso, comunicação aberta e um plano formal bem estruturado. É importante ressaltar que a sucessão familiar não se trata apenas de transferência de bens materiais. Ela também envolve, Patrick, a transmissão de valores, conhecimentos e da cultura de uma empresa. Exatamente, Alberto. É preciso garantir que os sucessores estejam preparados para assumir as responsabilidades do negócio e dar continuidade ao legado da família. Segundo a pesquisa do Sebrae, em 2021, 90% das empresas nascem familiares. São 65% do PIB brasileiro, 75% dos empregos gerados. Vejam a importância, Alberto. Patrick, e nessa mesma pesquisa tem um dado assustador. Quase 70% das empresas não sobrevivem à geração dos fundadores e menos de 5% chegam na terceira geração. No cenário atual, a sucessão familiar ganha ainda mais relevância devido ao aumento da longevidade das pessoas e à crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, Patrick. Com a expectativa de vida mais longa, os fundadores das empresas familiares estão adiando sua aposentadoria. Isso significa que é preciso planejar a sucessão ainda mais com antecedência. Além disso, as mulheres estão cada vez mais ocupando cargos de liderança nas empresas familiares, o que exige um processo de sucessão mais inclusivo e equitativo. É isso aí, Patrick. A sucessão familiar bem-sucedida garante a continuidade do negócio, preserva o patrimônio familiar e promove a harmonia entre os membros da família. Uma sucessão mal planejada, por outro lado, pode gerar conflitos familiares, perda de capital e até mesmo o fim da empresa. Um problema que é insustentável, Patrick, para as empresas. Por isso, Alberto, é fundamental que todos os envolvidos no processo estejam comprometidos com o diálogo aberto, a transparência e a busca de soluções consensuais. A falta de planejamento e a comunicação ineficaz, os conflitos familiares, a falta de preparo dos sucessores e os desafios legais e fiscais são alguns dos principais desafios da sucessão familiar. E eu entendo, Patrick, que o principal desafio, apesar disso que você falou, é a ausência de um plano formal de sucessão. Sem um plano bem definido, fica muito difícil definir os papéis e responsabilidades de cada membro da família, determinar o processo de transferência de bens de patrimônio e ainda lidar com as questões legais e fiscais envolvidas. Outro grande desafio é a comunicação ineficaz entre os familiares. É fundamental que todos os envolvidos no processo comuniquem de forma aberta e transparente para evitar conflitos e mal-entendidos. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre planejamento, comunicação e conflitos, além de entrevistar Udo Kertler, conselheiro consultivo, empresário e com grande conhecimento e experiência no tema. Até o próximo bloco. Estamos de volta ao nosso segundo bloco do ISD Connection e vamos começar entrevistando Udo Kertler sobre sucessão familiar. Udo, em suas palavras, como você definiria a sucessão familiar e por que ela é tão importante para as empresas familiares? A sucessão familiar, principalmente quando a gente está lidando com a sucessão do fundador da empresa, a gente precisa ter sempre em mente que a gente está tratando praticamente da missão de vida desse fundador, né? Então, na grande maioria das empresas familiares com as quais nós tratamos, né, a missão pessoal se confunde com o propósito da empresa. Então, essa questão da sucessão, ela precisa ser um processo que respeite
principalmente, né, o legado desse fundador, e também respeite o tempo que a empresa precisa, tanto, né, os membros da família, os sucessores, como também a estrutura da empresa, para que a cultura ela seja adequada, ela seja, como é que eu posso dizer, não adaptada, mas sim que ela entenda a nova cultura que está sendo colocada, tá? Mas que os princípios básicos, o propósito básico, ele deve ser mantido. Tá? Então, esse é um processo bastante demorado em algumas situações, mas que precisa ser conduzido, precisa ser colocado na mesa e conduzido o quanto antes, porque em alguns casos esse processo pode levar anos. Udo, existe um momento ideal para iniciar o planejamento de sucessão familiar? Como as empresas podem identificar esse momento? O momento ideal para a sucessão familiar, eu entendo, é quando uma nova geração ela está entrando, quer seja da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Como eu disse, é um processo, pode ser um processo longo e demorado, né? E as empresas precisam entender que esse é um processo que vai acontecer cedo ou tarde. Então, a postergação desse processo, ela pode ser prejudicial, porque a depender da cultura da empresa, da cultura do fundador, né, dos novos valores, das gerações que estão entrando, se esse tempo não for respeitado, se esse processo for por demais acelerado, ele pode não atingir o objetivo, pode não ser, lograr aquele sucesso que é esperado. Então, não existe uma fórmula mágica, não existe aí né, marcos exatos, mas sim, a partir do momento que a gente percebe que uma nova geração está por entrar na empresa, a sucessão ela deve ser discutida, deve ser colocada na mesa e planejada, né? Porque a gente não pode esquecer também que, a depender da circunstância do sucessor, ele precisa ser também devidamente preparado para receber essa responsabilidade de ser o sucessor. Então, mas cada empresa, né, como eu sempre falo nas formações, cada empresa familiar é única, né? Então a gente precisa entender muito bem o DNA dessa empresa para escolher o melhor momento para se iniciar esse processo. Por outro lado, Udo, quais os principais riscos e desafios que uma sucessão familiar mal planejada pode trazer para a família e para o negócio? Uma sucessão mal planejada, ela pode trazer inúmeros riscos, né? Nós já enfrentamos casos onde o, o sucedido ele fica em dúvida, né, em qual membro da família ele vai selecionar para ser o seu sucessor. Esse risco, né, se é uma família mais numerosa, então quando se escolhe, para cada escolha se tem uma renúncia ou várias renúncias. Então alguns membros da família eles podem se sentir preteridos, né, e isso afeta não somente o próprio ambiente da empresa, como também vai influenciar no ambiente familiar, né? Vai ter impacto no subsistema família, e obviamente que isso é totalmente indesejado. Então esse risco de se fazer uma sucessão na correria ou mal planejada, né, ao invés de a gente ter um problema, a gente pode ter dois. Então, de novo, né, é um processo que precisa ser muito bem elaborado, muito bem estudado, com a participação dos membros da família empresária, né, de modo que se tenham aí as informações claras, na hora certa, da forma certa, né, para que o sucesso, né, o processo de sucessão, ele alcance o resultado esperado. Udo, você poderia compartilhar alguns exemplos de como uma sucessão familiar bem-sucedida pode impactar positivamente a família e a empresa? O primeiro caso de um processo de sucessão bem-sucedido, obviamente, né, que primeiro ele vai prover
longevidade, né, e sustentabilidade para a empresa, né, quer dizer, a manutenção né, vai levar adiante o legado do fundador da empresa, e obviamente que isso também vai facilitar o processo decisório. Em que sentido, né, eu me refiro? Pelo fato dos demais membros participarem direta ou indiretamente da empresa, né, se você tem um processo mal conduzido, né, as questões familiares elas podem influenciar no processo decisório, por uma questão puramente familiar. Então, se esse processo foi bem conduzido, né, foi feito de uma maneira sólida e no prazo adequado, né, então todos os membros da família, enfim, a gente pode dizer que os sócios estão devidamente alinhados com essa sucessão, né, estão pacificados nessa sucessão, e todas as decisões futuras, toda a questão do planejamento estratégico, né, ela vai ter uma fluidez maior. Tá? Então, eu vejo que esses seriam os casos mais clássicos, por assim dizer, e obviamente que você tem aí a manutenção minimamente harmoniosa entre os membros da família. Né? Então, no ambiente familiar, permanece aquela unicidade da família, seguindo rumo ao mesmo propósito. No próximo bloco, vamos continuar com uma excelente entrevista com o Udo Kirk. E você que quer participar do nosso programa, acesse a nossa comunidade do WhatsApp através do QR Code que está em sua tela e interaja conosco. Até o próximo bloco. Estamos de volta então no nosso terceiro bloco do ESG Connection, continuando a nossa entrevista com o Udo Kirk. Udo, você acredita que a busca por uma assessoria profissional especializada em sucessão familiar é importante para esse processo? Por quê? Sem dúvida. A assessoria especializada num processo desse, ela provê isenção. Né? Então, não tem amarras em relação a laços familiares, né? E o único objetivo é que aquele empreendimento ele continue atuando de uma forma sólida e longeva. Então, essa isenção e também, né, a assessoria especializada, ela tem a devida preparação para conduzir um processo dessa natureza, né, identificando quais são os fatores de influência que podem, né, ameaçar a condução desse processo. Enfim, esse profissional, ele traz consigo aí experiência de outros processos também, que certamente vão contribuir positivamente para que a família tenha aí uma tranquilidade, né, nos entendimentos e nas ações que são necessárias para conduzir esse processo. Udo, como promover uma comunicação aberta e transparente entre familiares durante todo o processo de sucessão familiar? A comunicação entre os membros da família, uma família empresária, deve se dar com base também através de um profissional, de um conselheiro de família, no meu modo de ver, de modo que, de novo, as questões familiares elas sejam colocadas na mesa e sejam também discutidas por esse profissional, trazendo principalmente quais são os impactos que essas questões familiares, né, que por vezes, por falta de uma comunicação clara, não são discutidas da maneira adequada e até o ponto que se demanda chegar. Então, a comunicação ela deve se dar na presença de todos, e aí eu diria, aplicando também os princípios da governança corporativa, que é transparência e equidade, principalmente, né, onde todos vão ter a mesma informação, né, e com a mesma clareza. Então, o profissional que vai atuar na condução desse processo, e também ele precisa ter a habilidade suficiente para comunicar
né, e atingir, falar na linguagem daquela família empresária, todos os pontos relevantes que precisam ser tratados. Quais ferramentas e técnicas, Udo, que podem ser utilizadas para facilitar o diálogo e a resolução de conflitos entre os membros da família? Olha, técnicas para isso seria primeiramente que essa pessoa tenha a formação adequada para conduzir um processo desse, né? A comunicação entre os membros da família precisa ocorrer nos diversos níveis, né? Então, entre as diversas gerações, a gente precisa entender os valores dessas gerações que estão envolvidas, né? Então, a técnica está muito relacionado à formulação de boas perguntas, a você trazer quais são os riscos de um processo não estruturado, né? E, obviamente, que você precisa ser um bom ouvinte para as questões que são colocadas, né? E, em alguns casos, o profissional que vai assessorar esse processo, ele precisa atuar também como educador, não é? Porque alguns membros da família podem não estar envolvidos diretamente na operação daquele empreendimento, não ter conhecimento nenhum daquele empreendimento. Então, esse profissional ele precisa, né, trazer as informações mínimas necessárias, né, para que aquele membro da família ele não se sinta excluído, né, que ele precisa se sentir parte, né, pertencente, ter aquela sensação de pertencimento ao processo e à família empresária, né? Esses elementos, quando utilizados devidamente comunicados de uma maneira clara e objetiva, né, facilita muito a comunicação entre os membros da família. Udo, quais os pontos chaves que um plano formal de sucessão familiar deve abordar para garantir a abrangência e efetividade? Os pontos-chave são principalmente a capacitação, a competência técnica daquele membro da família. Segundo, o desejo daquele membro da família em participar, em assumir essa responsabilidade, né? Ele precisa saber que ele vai ter que prestar contas, em alguns casos, para o próprio fundador que se afastou, né, por estar cansado, por exemplo, né? Ele vai ter que prestar contas para os outros sócios, né, que podem ser seus irmãos, né? Então, a competência, o desejo, né, o comprometimento e, obviamente, uma preparação adequada, uma formação adequada, né? E um elemento chave que é crucial quando se trata de uma sucessão familiar com um membro, através de um próprio membro da família, que esse membro da família ele participe do empreendimento durante um período, né? Então ele precisa entender toda a operação, ele precisa entender, passar por todas as áreas da empresa para, né, captar, absorver quais são os detalhes, quais são as peculiaridades de cada um dos processos da empresa que ele vai conduzir. E, obviamente, quando se trata de uma sucessão não familiar, que também pode acontecer, né, esse profissional do mercado que vai ser contratado, ele também precisa ser devidamente preparado, né? Ele não pode ser, nas minhas recomendações, ele não pode ser simplesmente contratado e colocado no lugar né, do sucedido do dia para a noite. Então, também se trata de um processo, né, eu diria que seria ainda mais delicado ainda, mais prolongado ainda, né, porque aquele profissional de mercado que foi contratado, ele precisa, no primeiro plano, conquistar a confiança, né, do sucedido e também dos membros da família. Então, esses são os critérios chaves, na minha opinião, que devem ser considerados no processo dessa natureza. Como as empresas familiares, Udo, podem assegurar que o plano de sucessão seja atualizado periodicamente para adaptar às mudanças do negócio e da família? De novo, eu acho que para você manter um processo desse atualizado, você precisa contar com um profissional, com uma assessoria adequada,
né? E esse processo, ele pode fazer parte de um documento que se chama protocolo familiar. Então, como eu disse, em se tratando de um processo de longa duração, de média e longa duração, né, à medida que a volatilidade, a velocidade das mudanças que vão acontecendo tanto na empresa como no mercado, né, elas podem ser captadas, absorvidas por esse profissional da assessoria, né, e trazidas à mesa da família empresária para que esse protocolo, esse processo, ele seja devidamente atualizado. Então, de novo, essa assessoria ela é fundamental, né, para que esse processo ele se mantenha válido, né? É um processo vivo, né? E em alguns casos, né, alguns ajustes têm que ser feitos no meio do caminho. Na sua opinião, quais serão os principais desafios e oportunidades que as empresas familiares enfrentarão em relação à sucessão familiar nos próximos anos? Eu acho que eu estava até vendo um artigo hoje em dia, no dia de hoje, a respeito de sucessão em empresas familiares, e um desafio que as empresas estão enfrentando cada vez com maior intensidade é justamente a falta de herdeiros, né? As famílias estão ficando cada vez menores, né? Os desafios também estão diretamente relacionados à escolha, né, dos próprios herdeiros por outras profissões, por outros segmentos de atuação, a falta de identificação com o negócio, enfim, esses são os principais desafios que eu vejo hoje, e também a velocidade, né? Hoje em dia, as novas tecnologias imprimem uma velocidade cada vez maior aos processos, só que, nesse sentido, para esse caso do processo de sucessão familiar, eu vejo que a velocidade ela pode se tornar uma inimiga. Então, é um desafio que precisa ser muito bem controlado, mapeado, né, e considerado na condução do processo. Quais conselhos, Udo, você daria para as empresas familiares nesse momento que estão iniciando o processo de planejamento de sucessão? Para essas empresas que estão iniciando esse processo, a minha recomendação seria identificar né, e trazer para junto de si uma assessoria especializada para trazer todos os elementos que precisam ser considerados, né? Como eu falei, vários critérios precisam ser adotados para que esse processo ele logre o sucesso esperado. Então, nada melhor do que você contar com especialistas, né, que possam trazer os elementos necessários, as técnicas, né, as metodologias, as avaliações, as recomendações, né, adequadas para o processo daquela empresa, né? E de novo, como eu falei, cada empresa tem o seu DNA, então esse profissional ele pode, obviamente, em mapeando esse DNA, essas circunstâncias da empresa, ele vai trazer os elementos, desde que devidamente preparado, ele vai trazer os elementos necessários para a condução desse processo. Essa seria a minha recomendação mais forte. E a outra, né, que viria a reboque dessa, seria comece a pensar em sucessão. Não deixe isso para a última hora. Se você achar que em 1, 2 anos você consegue conduzir um processo desse, pode não ser o caso. Existem casos de sucesso que demoraram, né, foram mais céleres? Existem. Mas a grande maioria que a gente vê, de acordo com a experiência, né, esses processos demoram mais do que 1 ou 2 anos, tá? Até que todos os interesses sejam atendidos, sejam acomodados e devidamente tratados. Obrigado por sua audiência e estamos encerrando por aqui. E no nosso próximo programa, vamos falar sobre o tema acessibilidade digital.
E se você quer participar do nosso programa, acesse o formulário através do QR Code que você está vendo em sua tela e nos envie a sugestão de temas. Vemos você no nosso próximo programa. Até a próxima. Tchau!